Pai do Senhor para todos, os amados irmãos e amigos do Facebook. A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, ela é a inerrante, a insofismável, ela é a infalível Palavra de Deus. Não existe um outro livro semelhante à Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, o livro dos livros, a Bíblia Sagrada. Ela não somente contém, mas ela é a palavra de Deus. Alguém chega até mesmo com uma força de expressão a afirmar que a Bíblia, ela fechada, é simplesmente um livro, mas aberta é a boca de Deus falando para a humanidade. Queria dizer para você que expressa assim, que pensa assim, que tanto faz, ela fechada como aberta, ela é a palavra de Deus, do Senhor. A Bíblia Sagrada, ela é em matéria de religião, que o telescópio é em astronomia. Ela não contradiz coisa alguma outrora conhecida. Antes, ela desvenda, descobre, belas visões, onde pensávamos que só houvesse coisas vagas ou escuridão. Ela é uma fonte inesgotável de conhecimentos, Aliás, a Bíblia é o verbo divino, É a palavra de Deus. O verbo é a palavra, é Jesus Cristo, Senhor, No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, E o verbo, na verdade, é Jesus Cristo, o Senhor da Bíblia. Literalmente, alguém me perguntou, Relativamente à quantidade de livros e à quantidade de capítulos e versículos, e eu tive que, na verdade, responder de uma forma literalmente falando. A Bíblia Sagrada, ela contém 66 livros, escritos ao longo de 16 séculos ou 1600 anos por cerca de 40 diferentes autores, nas mais distintas e diferentes condições e épocas. Ela é formada de 2 testamentos, Antigo e Novo, Pacto, aliança, Antigo e Novo. O Antigo Testamento, ele contém 39 livros classificados em lei, história, poesia e profecia. Lei é o Pentateuco, a Torá, a lei de Moisés. Esses são os primeiros 5 livros da Bíblia, escritos por Moisés, o profeta de Deus, os quais são eles a Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Em seguida vem os históricos, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, Primeiras Crônicas, Segundas Crônicas, Esdras, Neemias e Esté. Em seguida vem os poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiásticos e Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão. Em seguida vem os proféticos, sendo que os maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Os menores, Oséias, Joel, Amós, Obadia, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Já o Novo Testamento, ele contém 27 livros classificados em biografia, história, doutrina e profecia. Biografia é o Evangelho, escrito pelos 4 evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João. Em seguida vem o único histórico, Atos dos Apóstolos. Em seguida, doutrina. Romanos 1 e 2 aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 João e 3 João, Judas e o único, a profecia, Apocalipse. A Bíblia toda contém 1.189 capítulos, 929 no Antigo Testamento e 260 no Novo Testamento. A divisão da Bíblia em capítulos foi feita em 1250 d.C. por Hugo de Sancto Caro, abade dominicano e estudioso das Escrituras.
Estes capítulos estão divididos em 31.173 versículos, sendo que 23.214 estão no Antigo Testamento e 7.959 no Novo Testamento. A divisão do Antigo Testamento em versículos fora feita em 1445 pelo Rabi Marduk Natan e a do Novo Testamento em 1551 por Robert Stevens, um impressor de Paris. Os 66 livros da Bíblia, eles não se acham agrupados pela ordem cronológica, não, mas sim de acordo com o assunto a que pertencem. Segundo a tradição, o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia, tendo a sua autoria atribuída a Moisés, o profeta. O maior capítulo da Bíblia é o Salmo de número 119, com 176 versículos. O menor é o Salmo de número 117, com apenas 2 versículos. O maior versículo da Bíblia está escrito em Esther, lá no capítulo 8, versículos 9. O menor versículo da Bíblia não é Jesus chorou, não. O menor versículo da Bíblia está escrito em Êxodo, no capítulo 20, versículos 13, isto nas edições em português, exceto na chamada tradução brasileira. Os livros de Esther e Cantares não contêm a palavra Deus entre aspas. Eu vou dizer o porquê, né? Embora que não se encontre a palavra Deus nesses 2 livros, a sombra de Deus, a mão de Deus age nos mesmos. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. O primeiro livro a ser impresso no mundo foi a Bíblia. Isto ocorreu em Mainz, na Alemanha, 1452, pelo tipógrafo alemão Gutenberg. As Bíblias de edição católica romana, elas contêm 73 livros e as pessoas sempre me perguntam o porquê, né? Estes livros são chamados de apócrifos. Apócrifo significa espúrio, que quer dizer não inspirados. Eles não passaram pelo teste da canonicidade ou pela vara de medir. Portanto, não são considerados inspirados por Deus. São livros bons, históricos, aconselháveis, de obra literária, mas não são considerados inspirados por Deus, né? São eles Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, 1 Macabeus, 2 Macabeus, cuja aprovação pela Igreja Romana se deu no Concílio de Trento em 1546. Se alguém perguntasse a um cristão de onde veio a Bíblia, quem a escreveu, quando e onde foi escrita, talvez não pudesse responder de pronto e satisfatoriamente. Porém, a estas perguntas responderiam aqueles que estudassem tais assuntos. Meus queridos irmãos e amigos do Facebook, houve um tempo, uma época, em que a palavra inspirada de Deus não era ainda escrita. O homem, ele falhou a prova da consciência e passou por uma nova época debaixo da lei. Não existe evidências de que o homem tivesse a palavra de Deus escrita antes do dia em que o Senhor Jeová, o Deus Todo-Poderoso, ele disse a Moisés: Moisés, escreve isto para memorial num livro. Êxodo capítulo 17 e o 4. E Êxodo capítulo 24 e o 4 está escrito: e Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Quando ainda não existia palavra escrita, Deus se revelava através de 2 testemunhas, a saber, as suas obras, as obras da criação e a consciência humana. As obras da criação, o ser humano, o homem da época, quando ainda não existia a palavra escrita, tinha como testemunha a criação. Romanos capítulo de número 19, 1 e 19 e o 20 está escrito, bem como Salmo de número, parece-me que é o 19, né? E os céus proclamam ou declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos.
O que de Deus se pôde conhecer na época, neles está manifesto, visto que Deus lhe manifestou, porque coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem, claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Então o homem tinha como testemunha, quando ainda não existia a palavra escrita de Deus, as suas obras. Em segundo lugar, a consciência do homem, as quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência. Louvado seja o nome do Senhor, diz o apóstolo São Paulo aos Romanos. Assim o homem, ele tinha o conhecimento de Deus antes da palavra escrita, ele tinha o conhecimento de Deus através das obras da criação, bem como também através da sua própria consciência. A consciência, sim, era uma testemunha que o homem tinha. Diz a Bíblia que o Senhor, quando falou a Adão, após pecar, Adão, Adão, onde estás? E Adão, acusado pela consciência, bem como também Caim, seu filho, após matar seu irmão, acusados pela consciência, no caso de Caim, replicou: não sei, sou eu guardador do meu irmão? Entretanto, a consciência não servia como um veículo da revelação divina, porque pode ser cauterizada e fica quase que inutilizada. A natureza nos ensina somente que Deus é o Criador, mas consequentemente havia necessidade de uma palavra que durasse ou que dura para sempre. E tal é a palavra escrita, como diz o apóstolo São Pedro, viva e que permanece para sempre. Jesus se expressou: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E Jesus nos abençoe poderosamente a todos os meus amigos e irmãos do Facebook. Bom final de semana e um abraço para todos. Amém.